nós começámos a colocar anúncios de emprego em todas as outras plataformas, Indeed ou LX, Netempregos, e nesses anúncios colocámos o link da Blanched a dizer: tem de clicar neste link para se candidatar. Um mestrado em empreendedorismo está-te a preparar para tu não seres empregado de ninguém, portanto para tu não arranjares trabalho, não é? Porque ideias há muitas, soluções há muitas, realmente encontrar um problema que as pessoas sintam e tenham impacto na vida é que é mais difícil. Nem o teu background, nem o background do teu co-founder é tecnológico de maneira nenhuma. Boa. Como é que se constrói uma ferramenta assim, uma plataforma sem ter esse conhecimento? Nós no início tínhamos também uma estratégia que nós desempenhámos, que hoje nós achamos que não foi a melhor, que é, nós pensámos que queremos chegar ao máximo número de restaurantes, quando chegámos a um número interessante começamos a cobrar. Então no início nós oferecíamos sempre créditos para eles experimentarem a plataforma. Este episódio é patrocinado pela FrameDrop.ai. A FrameDrop transforma os vossos vídeos longos em clipes virais utilizando AI. Experimentem agora, copiem o link deste episódio e colhem no link que está na descrição ou a aparecer aqui. É gratuito. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales, o podcast que vos conta as histórias das startups portuguesas e dos seus empreendedores. Hoje temos o Rodrigo, que é co-founder e CEO da Blanched. E a primeira pergunta que eu te fazia já para depois a partir daqui, exatamente, para sabermos o que é que estamos a falar, é o que é a Blanched. Boa. Basicamente, nós criamos uma plataforma digital direcionada para a restauração com o intuito de ser um portal de emprego, tanto para turnos de urgência, ou seja, para combater aqui um bocadinho o absentismo ou para momentos de eventos, mas também uma plataforma em que tu consegues encontrar pessoas através de uma forma filtrada para posições de full-time também, a longo termo. Ou seja, no fundo é tipo um marketplace, um job marketplace, mas focado só em restauração. Exato, focado na restauração, nós começámos como um job marketplace em que os restaurantes conseguem colocar anúncios, mas também criámos depois uma plataforma que é uma ferramenta um bocadinho mais revolucionária e pioneira, que é o Reach Out, que basicamente tens acesso a todas as pessoas registradas na plataforma, consegues fazer aqui uma filtragem e depois desbloquear as pessoas que realmente fazem fit com o que estás à procura e que estão interessadas também no teu restaurante. Ok. E agora isto surgem duas questões. A primeira é como é que começou, mas se calhar antes disso, que vai ter mais história, porque é que é preciso uma coisa tão nichada para restauração? Ou seja, o LinkedIn não resulta, passando se calhar a estupidez da pergunta, mas um job board genérico não resulta. Então, como é que tudo começou? Basicamente eu e o Pedro nós encontramos no evento de empreendedorismo há cerca de um ano, mais ou menos, e nós percebemos rapidamente que queríamos trabalhar em conjunto. Pedro é o teu co-founder? Pedro é o meu co-founder, exato. Nós desenvolvemos boas dinâmicas, tínhamos interesses semelhantes e eu percebi nesse evento que o Pedro já tinha sido chefe de cozinha em Londres. Qual é que era o evento, só por curiosidade? Foi um evento organizado pela Dimeo. Assim, ou seja, era um fim de semana, desenvolvimos ideias de negócio e apresentávamos assim só num curto espaço de tempo. E nós percebemos que queríamos trabalhar em conjunto e desenvolver algo no futuro. A primeira questão foi realmente perceber que indústria é que vamos acrescentar valor. A restauração foi logo, porque o Pedro já trabalhou na indústria e percebemos que era essa a indústria que nós queríamos. Depois vem a parte do problema, que é, será que é preciso mesmo algo para a parte do staff? Então nós fomos entrevistar os restaurantes e 90% dos restaurantes que nós entrevistámos na altura disse-nos que tinha problemas com staff. Ou aquelas pessoas que faltam recorrentemente, o absentismo, ou então encontrar mesmo pessoas com qualificações que fiquem uma data de tempo no restaurante, ou seja, mais de 6 meses pelo menos, que é algo muito difícil de acontecer atualmente. E nós perguntámos que soluções é que utilizam atualmente. Utilizam o LX, Netemprego, que toda a gente conhece, mas que não estão nada customizados para a indústria e não conseguem perceber as necessidades dos restaurantes. E por outro lado, também temos as empresas de recursos humanos, mas que são muito caras, ou seja, por vezes não é uma solução viável para posições de empregados de mesa ou até copeiros, fica muito caro para os restaurantes. E foi por isso que criámos a Blanched, para ir mais ao nicho da restauração. Não queremos desviar para outros horizontes, queremos ficar mesmo na restauração para conseguir combater esta falha aqui no setor. Engraçado que vocês fizeram um processo quase algorítmico, não é? Vocês escolheram uma indústria e depois dentro dessa indústria vamos tentar descobrir quais é que são os problemas. Exato. Ou seja, não tinham nenhuma ideia, não tinham... Iam em branco, não era? Isso é um bocadinho mais na ótica de, como eu também estudei gestão, fui um bocadinho mais ensinado assim, perceber que problemas é que realmente existem para conseguir encontrar uma solução. Porque ideias há muitas, soluções há muitas, realmente encontrar um problema que as pessoas sintam e tenham impacto na vida é que é mais difícil. Porque se realmente consegues encontrar um problema que as pessoas sintam, depois de encontrar uma solução de uma forma ou outra é mais fácil. Por acaso é uma daquelas coisas que
é sabido que é uma das boas práticas do empreendedorismo, mas na prática vejo muito pouca gente a fazer. Exato. A maior parte das pessoas já vem com uma ideia, se calhar já tem um problema intrínseco e o problema é pessoal, portanto salta esse passo e não é? Já sabe o problema. É fixe ver que vocês fizeram isso direitinho. Mas isso levanta-me uma questão que é: nós os dois, essa primeira parte de identificar o problema já passamos por ela várias vezes com projetos diferentes. E uma das coisas que eu sinto que é difícil é quando estás a recolher esse feedback, conseguires fazer bem a filtragem de o que é lixo, o que é que não é, o que é que as pessoas estão a queixar. E mais do que é lixo, é tipo, o que é um nice to have. Pai, quem me dera ter isto, ou eu pagava por isto. Eu até diria, numa fase anterior, tipo, falas com 20 restaurantes e são-nos apresentados 4 problemas diferentes. Sério. E que até se calhar são uma dispersão gigante. Se calhar até são os 4 válidos, mas conseguiste, quão difícil é conseguiste focar, dizer, ok, é neste que eu me quero focar e trabalhar. Não quer dizer que os outros não sejam problemas, porque acho que aí é que está a dificuldade, quando os outros também são problemas e são dignos de ser resolvidos, mas pá, tens de escolher um, não é? Isso depois acaba a ser um bocadinho pelos interesses. Por exemplo, eu gostei mais, houve vários problemas também identificados, nomeadamente a parte da gestão dos estoques e outros problemas operacionais, mas por exemplo, a minha mãe, como já trabalha em recursos humanos, tem uma empresa de recursos humanos, eu também tinha aqui um bocadinho mais esta espinha direcionada para recursos humanos e senti mais facilmente entrar para este problema. Ok, então vocês jogam um bocadinho pelos interesses também, claro. Entraram nesse micro-programa de empresa, era um fim de semana? Era um fim de semana e depois quem quisesse passava para a semana a seguir, que era uma semana de workshops e formações, era um bocadinho mais intenso. Mas quando é que tiveram de fazer o pitch? Foi no final do fim de semana, sim. Ou seja, vocês nesse fim de semana tiveram de entrevistar logo? Não, mas, ou seja, nós na altura deram-nos um caso totalmente aleatório de outras startups até, e tínhamos de apresentar relativamente a isso. Depois eu e o Pedro começámos a reunir por vontade própria, até fomos ver uns copos e tal, e foi aí que começámos a perceber o que é que realmente queríamos desenvolver. Ok. Então, depois disseste que foram falar com os restaurantes. Exato. Com quantos restaurantes é que foram falar? Na altura, digo que não foram assim muitos até para fazer uma projeção estatística, mas foram mais de 50 provavelmente. Ok. São bastantes. Imagina, em Lisboa, Caixo de Dré, consegues entrevistar imensos. Ok, e vocês não marcavam? Não, porta a porta, exato. Chegámos lá, tentámos perceber. Então, para mim é fácil, eu dizia, olha, estou a estar na Católica, estou aqui a fazer um survey, exato. Tenho aqui 5, 10 minutos para fazer algumas perguntas, e eles eram super à vontade. Mas com os donos dos restaurantes? Sim, sim. Ou seja, tínhamos também esse problema e é um problema de conseguir entrar no mercado, nós também sentimos que muitas vezes os responsáveis dos restaurantes não estão presentes. Isto é o empregado de mesa, ou o chefe de sala, que por vezes não consegue ter aqui um poder de decisão, ou se quer experimentar a plataforma, ou até mesmo para estas questões. E então nesse lado tentámos na mesma entrevistar, mas era mais difícil chegar aos responsáveis. Normalmente quem eu não percebo nada de restaurantes, mas quem é que toma a decisão de adotar uma nova ferramenta? É normalmente o dono ou quem está a gerir? Nem sempre são uma realidade da restauração em Portugal é que 90% dos restaurantes são microempresas, ou seja, menos de 10 trabalhadores, de 1 a 9, e o grande grosso ali entre as 5 pessoas, em média. E portanto, isto quer dizer que a maioria dos restaurantes é um responsável, é um dono, e depois tem empregados de mesa. Portanto, quem toma a decisão nesse aspecto são mesmo os responsáveis do restaurante, que foram eles que criaram, por vezes são o chefe, e nesse caso sim, que é o grande grosso do mercado. Depois, a nível de grupos de restauração, aí se calhar falamos com diretores de recursos humanos ou diretores de vendas, por vezes até diretores de marketing, mas costumam passar sempre para a parte de recursos humanos e são eles que decidem mais se utilizam plataforma ou não. Ok, vocês têm algum grupo... non-disclosure? Não, sim, por acaso a nossa abordagem de entrada no mercado foi, nós planeámos obviamente, e não sei se foi a melhor abordagem na altura, mas foi o que nós decidimos entrar pelos grupos de restauração, percebemos, vamos tentar que os early adopters sejam grupos de restauração, numa tentativa de, se os grupos utilizam, os médios e pequenos restaurantes também vão querer utilizar como uma espécie de exemplo. Na altura foi o que achámos que era o mais interessante, agora se calhar não é o mais interessante porque o grosso do mercado realmente são os pequenos restaurantes e é o que me dá o valor. Mas também é mais difícil chegar a essa malta toda, não? Exato. Mas nós, para conseguir chegar aos grupos de restauração, não foi muito difícil, porque eles, como têm estruturas de recursos humanos e têm pessoas que consigam responder aos e-mails, foi fácil em alguns casos. Mas, por exemplo, uma histórias engraçadas que nós temos, que por acaso eu surgi com essa, foi, nós queríamos reunir com pessoas específicas da restauração nos grupos, aquelas pessoas que realmente tomam decisões. E nós enviámos e-mails e as pessoas não respondiam por vezes, mas nós sabíamos que eles estavam a abrir, porque nós tínhamos o HubSpot e sabíamos que eles conseguiam ver os e-mails.
Então, eu já tinha os e-mails, não é algo difícil de conseguir os e-mails, até às vezes estou no LinkedIn. O que é que eu fiz? Google Calendar, criei uma reunião que eles não sabiam que eu ia criar, mas criei na mesma, meti lá o e-mail deles e meti como título reunião de urgência ou reunião de decisão urgente, em caps lock e em negrito. E depois identificava lá o e-mail e depois em baixo colocava descrição da Blantes, o que é que nós fazíamos. E eles recebiam isso no calendário deles. E por causa disso conseguimos reunir com 2 ou 3 pessoas. Porque viram o e-mail, muitas rejeitaram, claro, mas foi giro porque como aparece lá no calendário deles e eles veem diariamente e eles chegam ao dia, reunião urgente, o que é isto? E conseguimos reunir dessa forma. E atualmente despertas mais a curiosidade deles. E atualmente já, os principais grupos da restauração já experimentaram, desde o grupo do Chef Kiko, do Olivier, Chef Chacal, a Platform, por exemplo, que é um dos maiores grupos de restauração, que tem mais de 150 restaurantes, emprega mais ou menos 2.000 pessoas, portanto é um grande grupo. Portanto, a nível de grupos foi fácil de conseguir chegar a eles. Agora, a oportunidade de negócio está nos pequenos restaurantes. E o que é que aprenderam com esses grandes grupos? Depois de eles experimentaram, assumo que receberam feedback, não é? Exato. Eles gostaram bastante da plataforma. A nível de feedback da plataforma, gostaram bastante porque tem uma usabilidade fácil de utilizar. Agora, o que é que nós aprendemos? Nós no início tínhamos também uma estratégia que nós desempenhámos, que hoje nós achamos que não foi a melhor, que é, nós pensámos, queremos chegar ao máximo número de restaurantes, quando chegámos a um número interessante, começamos a cobrar. Então no início nós oferecíamos sempre créditos para eles experimentarem a plataforma. Mas cobrar, calma, se calhar então antes de contares essa história, como é que funciona a Blanchest? Como é que funciona a plataforma? Nós começámos com o modelo de subscrição e como eu disse, nós temos anúncios de full time, anúncios de urgência, ou seja, aqueles turnos, e o reach out, que dá para desbloquear contactos. E nós começámos com subscrições de destaque, subscrições de publicação de anúncios e de desbloqueio. Só que isto a vender numa reunião é muito difícil, principalmente na restauração, que é preciso ser muito simples para conseguir vender. Então nós mudámos tudo e criámos um modelo de créditos. Basicamente, os restaurantes compram créditos em formato de pacote, 5, 10, 20. Cada crédito tem um valor associado de acordo com o pacote. Os créditos vão desde 3 a 5 euros. Depois utilizam como eles quiserem, ou para desbloquear contactos, ou para publicar anúncios, ou para destacar anúncios. É tipo... É quase um jogo. É uma espécie de uma moeda dentro da plataforma. Exato. Que utilizas como quiseres. E nós no início oferecíamos sempre 2 créditos. Nós até começámos com 5 e oferecíamos sempre no início para eles experimentarem e para depois divulgarem, a dizer, olha, estamos a oferecer para conseguir chegar a um grande número. Mas isto é algo difícil, porque depois eles, como têm aqui esta parte inicial, ok, eles ofereceram, se calhar vão oferecer outra vez e no futuro vão-nos querer oferecer outra vez. Então ficamos aqui um bocadinho nas mãos deles e nunca conseguimos tentar rentabilizar isso. Então a partir daí começámos logo desde o início a dizer, se querem utilizar, têm de realmente comprar créditos para conseguir utilizar a plataforma. Ok, mas estavas a dizer, no início ofereciam sempre tudo. Exato. Ok, é isso. E agora começamos desde o iníio, apesar de nós sabermos que podemos oferecer por vezes, porque sabemos que eles vão voltar a utilizar, começamos logo desde o início a cobrar, porque é para conseguir passar aquele mindset de isto é uma plataforma, é fidedigna e que realmente temos de sobreviver. Exato. É boa, claro. Mas então, quais é que são as subscrições que vocês podem comprar? Ou seja, estou a supor que é, por exemplo, subir o anúncio... Agora não é subscrições, são os créditos. Sim, mas os serviços... Sim, o pacote. Sim, mas se calhar antes disso, vocês têm... É marketplace, portanto tem a malta que trabalha e os restaurantes. Quem paga... Eu, individual, posso dizer estou à procura de trabalho ou existo lá na plataforma só e depois alguém me... Tu quando te registas, não pagas, os trabalhadores nunca pagam, não foi uma decisão que tomámos desde o início. Eles conseguem colocar lá, dizer, estou visível no reach out e fica lá visível para todos os restaurantes e depois podem ser contactados, ou então até podem dizer, não estou visível no reach out e quero-me candidatar aos anúncios que aparecerem. Podem fazer isso. Quem paga são os restaurantes mesmo. Podem comprar 5, 10, 20 créditos de acordo com o que precisarem. Ok, então esse pagamento vai para publicar anúncios ou publicar é sempre de graça? Publicar sem destaque é de graça, atualmente. Okay, destacar, tens de usar créditos e para desbloquear contactos também. Ok, mas como é que então explica-me melhor essa parte do reach out? Ainda não percebi. Basicamente, só os restaurantes é que têm acesso à dashboard do reach out e imagina pequenos quadradinhos com a cara das pessoas, com a função e a experiência. E aparecem assim, por exemplo, um leque de 4 pessoas e depois tudo para baixo. E depois podes ir vendo mais. E as pessoas que realmente tiveres interesse, podes desbloquear. Mas desbloquear é contactar. Ter os contactos e o currículo. Porque, ou seja, se nós disponibilizássemos o currículo, perdíamos as pessoas porque os restaurantes faziam por fora da plataforma. Claro. Tem lá os contactos e os e-mails.
Então como é que eles fazem? Eles fazem a filtragem no Reach Out, dizem, por exemplo, que quero um empregado de mesa com 3 anos de experiência de Lisboa. Depois aparece um leque reduzido de pessoas que fazem fit com o que eles procuram. Ou então, por exemplo, tem de falar obrigatoriamente espanhol, porque é um restaurante da América Latina. Também aparece depois um leque mais reduzido de pessoas. Por posição, por experiência, por cidade. E depois desbloquearem, aparece o contacto, aparece o currículo e depois? E depois eles fazem a partir daí. Nós então eles pagam só para desbloquear mesmo. Exato. Ok, mas como é que funciona? Sabes como é que funciona o LinkedIn? Estudaram esse modelo? Sim, nós nunca conseguimos ter a parte paga, porque realmente é um valor muito caro e não toquei nessa parte há bocado, mas é um valor mesmo muito alto, milhares de euros por ano, para conseguir ter acesso à parte do empregador. Daí não ser uma solução viável para os restaurantes. É viável numa perspectiva se estiveres à procura de um chefe de cozinha, diretor de alguém operações, mais especializado, mais de gestão, aí sim. Agora para as outras posições é muito caro. Ok, mas tu no LinkedIn, para além dos empregadores, também as próprias pessoas, os trabalhadores também podem pagar o premium para ter destaque, para terem destaque ou para verem outras estatísticas de malta a visitar o perfil, etc. Não sei o quê. Vocês ponderaram essa via? Nós testámos que era uma espécie de um badge para conseguires ter lá o certificado ambulante. Okay. Houve pessoas que se candidataram, nós tínhamos na altura, mas nós pensámos, isto não faz sentido, isto ainda está lá visível, mas nós não está operacional. E pensámos, as pessoas estão à procura de emprego e vão ter de pagar para estar a arranjar emprego, não é muito justo. Pelo menos nesta fase. Depois realmente houver aquela perspectiva de quero progredir de carreira, quero ir para um cargo ou para fora de Portugal até, ou algo mesmo de chefia, aí se calhar faz sentido porque é algo muito mais personalizado. Sim. Agora em Portugal, vocês só estão em Portugal neste momento? Sim. Ok. E tu agora vou entrar por aí, se calhar depois voltamos aqui. Vocês começaram em Portugal porque calhou, ou foi porque tu disseste que o teu co-founder esteve a trabalhar em Londres. Ou seja, ele já conhece mais ou menos o mercado de Londres. Foi sempre uma conversa que tivemos, se íamos para Londres, não, porque ele já esteve lá. Só que eu estava a acabar o mestrado, tinha de acabar o mestrado em Portugal. É mais fácil estar em Portugal também para testar, e foi só essa mesma razão. Ok, ou seja... Mas é algo que nós falamos até diariamente, ou seja, a vontade de ir para Londres, porque é um mercado em que a restauração é muito mais valorizada, os salários são muito mais altos e vê-se mesmo como uma profissão, ao contrário de Portugal, e portanto seria muito mais fácil de ir para o mercado. O que quer dizer ao contrário de Portugal? Porque, é mais exemplo, profissionalizado. Em Portugal, tu não vês um chefe de cozinha como uma profissão, vês só como um cargo, ou seja, não vês como um chefe que realmente é reconhecido e é um profissional mesmo reconhecido na área. Em Portugal não é tanto assim. Em Londres é reconhecido, os salários são muito elevados, comparando também com outras indústrias, e até os empregados de mesa são valorizados. Tanto a nível de salários como a nível de condições de trabalho, porque tu em Portugal tens o problema dos horários repartidos, que é, trabalhas de manhã umas horas, depois paras, que não dá tempo para nada, ficas no restaurante e trabalhas à noite. Isto é muito cansativo para as pessoas. E isso não acontece em outros países? Não tanto, porque tentam aqui valorizar a parte, ou trabalhas só de manhã ou trabalhas só na hora da noite. Ok. Pois, vocês também têm essa componente, não é? De gerir turnos ou não? Sim, nosso objetivo era realmente encontrar aqui pessoas para full time, porque era o principal problema que os restaurantes sentiam. Mas depois sentimos no verão que havia restaurantes que realmente precisavam, principalmente eu com os meus amigos, que diziam, olha, fiz um turno ali naquele restaurante, assim, a sério, como é que... Um turno, um dia? 4 horas, por exemplo, para ganhar, por exemplo, 30 euros num fim de semana. E eu até lhe perguntava aos meus amigos, então, como é que arranjaste esse trabalho? Grupos do WhatsApp, metem lá às vezes ofertas e não sei o quê. E nós testámos isso, porque nós no início criámos um grupo do WhatsApp também, depois já temos algum número de utilizadores na plataforma. Nós neste momento temos 8.000 trabalhadores registados e no WhatsApp temos mais ou menos 2.000 pessoas no nosso grupo, em que divulgamos as ofertas para ir diretamente para o site, para ser mais um contacto direto. E nós começámos lá a colocar as ofertas de emprego, de turnos, e as pessoas aderiam muito mais do que, por exemplo, full time por vezes. E começámos a dizer, isto é interessante, vamos explorar um bocadinho mais. E como é que nós estamos? Arranjámos um restaurante em Lisboa e ele começou a pedir-nos sempre pessoas ao fim de semana. E nós até temos uma história... Para cobrir se calhar 2 ou 3 turnos. É sempre só 4 horas e muitas vezes é só à noite. E só precisa de 1 ou 2 pessoas eles colocam os anúncios ou nós enviamos. No início foi para testar, nós enviámos para testar aqui a parte dos turnos. Ele dizia assim, ok Rodrigo, preciso agora de uma pessoa para... No dia anterior, por exemplo, uma quinta-feira, precisava para sexta-feira. Preciso de uma pessoa para sala e uma para copeira.
E eu assim, ok, vou ver aqui na nossa base de dados, ia até ao reach out, pesquisar, ligava às pessoas para ver se tinham interesse, ou então no grupo do WhatsApp arranjava pessoas, enviava e elas faziam os turnos. Começámos a testar assim e funcionava realmente. Então adaptámos para os anúncios. Os restaurantes agora publicam os anúncios, pagam para os anúncios de urgência, porque é de urgência, e eles é que escolhem as pessoas agora. Ok, ou seja, vocês deixaram de fazer esse serviço de curadoria. Porque realmente é interessante para perceber realmente, fazer aqui esta parte manual, para perceber se faz sentido ou não começar a rentabilizar, se faz sentido fazer isto ou não para o futuro. E por acaso uma história engraçada que nós tivemos foi, ele pediu-nos uma pessoa no próprio dia, nós conseguimos encontrar de manhã, só que depois por volta das 5 da tarde a pessoa disse que não podia ir e o turno começava às 7. E nós começámos, arranjámos agora este cliente. Vai ficar o vosso nome Machado. Tínhamos acabado de começar com este cliente, ele está a contar connosco. Eu não estava em Lisboa, estava em Aveiro. O Pedro estava em Lisboa, assim, Pedro, o que é que vamos fazer? Não encontrei aqui ninguém, não há ninguém disponível. E o Pedro disse, pá, eu vou. E ele também é ali na zona de onde ele vivia, era perto. Ele foi ao turno, mas nós combinámos em que não ia dizer que era o dono da plataforma e que ia fazer o turno como se fosse mesmo um empregado. Ele foi. Ele foi para a cozinha, não foi para a sala sequer, só que era um dia muito movimentado mesmo. E estamos a falar de um restaurante que consegue ter mais de 100 pessoas sentadas. E era um dia que estava mesmo mais de 100 pessoas. E ele o dono do restaurante começou a estressar, porque estava mesmo muita confusão, começou a gritar com toda a gente e começou a gritar, por exemplo, com o Pedro, a dizer: tens de lavar isso rápido, tens de ir às mesas, entrega isto nas mesas. E o Pedro, sempre calado, como é óbvio, começou a fazer tudo e acabou a fazer copa, ajudante de cozinha, ou seja, teve a cortar batatas, teve a cortar os legumes e também serviu à mesa. E no final, quando foi para pagar o turno, ele assim, não é preciso porque nós realmente, sou dono da plataforma, foi só mesmo para fazer a vaga e não... Porque ele no final, ele disse isto porque no final ele queria contratá-lo. Ou seja, começou a dizer assim, pá, gostei tanto de ti, fizeste tudo um bocadinho, não queres ficar cá full time? Assim, olha, gostava, mas já estou noutro sítio. Tenho um trabalho mais interessante. Mas foi giro para perceber também como é que funcionam um bocadinho os turnos, perceber como é que as pessoas vivem no dia-a-dia com este tipo de trabalho. Mudaram alguma coisa com base nisso? Com base nisso, por acaso não, foi só mesmo uma experiência para perceber realmente como é que funciona. Ok, mas isso faz-me pensar numa coisa que é, eu agora... Tu vais passar a ter muita gente que trabalha se calhar em muitos restaurantes, porque se eu só quiser fazer turnos pode ser tipo quase gig economy, não é? Tipo, claro. tipo Uber Eats, faço os serviços que me aparecerem. Eu vou conseguir, ou tu neste caso vais conseguir criar uma base de dados de conhecimento de estes restaurantes são fixes para trabalhar, que eu posso fazer uma review e dizer, olha, eu gostei deste chefe. Ou estes restaurantes não são porque ele me insultou 2 vezes quando eu estava lá a trabalhar. Exato. Isso é uma coisa que vocês já pensaram, existe, se calhar já existe, não sei. E ao mesmo tempo para o outro lado, não é? Porque sim, e para o outro lado, trabalhador também pode ter review. Certo, exatamente, ele cortou-se à última da hora. Claro. Nós pensámos nisso no início logo, até porque temos um sistema de ratings de 1 a 5, por exemplo, 1 a 5 estrelas, e depois podes deixar comentários e dizer se voltavas ou não a trabalhar. Métricas simples, só para começar aqui a criar algo para depois tornar mais complexo. E realmente começámos com os trabalhadores, se a pessoa faltar tem logo uma pontuação negativa e um comentário. Nós neste momento não temos para restaurantes, porque tomámos essa decisão, porque não queríamos, como são os nossos clientes, não queremos que eles tenham comentários. Tem de favorecer um dos lados, sempre, não queremos que tenham comentários negativos na plataforma, pelo menos para já. Mas sim, é algo pensado, é algo que é importante, porque o que nos foi comentado pelos outros restaurantes dizem que é interessante, antes de desbloquear o contacto, ver comentários de outros restaurantes para ter uma visão prévia do que é que o trabalhador já fez, se é fidedigno, se vale a pena desbloquear. Portanto, é importante nessa perspectiva. Como é que dizes isso? Dizer, tanto para turnos, como por exemplo, a partir do momento em que tu desbloqueias a pessoa, consegues ver o currículo, portanto, podes comentar o currículo, ou seja, deixar um comentário, esta pessoa, eu liguei-lhe, disse que era chefe de cozinha, mas foi só, por exemplo, ajudante de cozinha, portanto deixou lá o comentário. Entrevistas, podes comentar logo, por exemplo, se a pessoa foi boa ou não na entrevista, ou até mesmo para aquele período experimental que é obrigatório de 14 dias, a pessoa fica lá os 14 dias e depois, se ficar ou não, se não ficar, por exemplo, pode deixar um comentário negativo. Mas esses comentários só são visíveis por outros restaurantes? Por outros restaurantes. Okay. Mesmo a própria pessoa não vai conseguir ver os comentários? E são anónimos, claro. Ok. E vocês já pensaram noutra maneira de proteger um bocadinho... Vocês fazem isso de proteger o contacto para eu não ir fora da plataforma e fazer tudo fora da plataforma. Que maneira é que vocês podiam proteger isso de outra maneira? Ou seja, eu
estou a pensar em soluções como Airbnb ou Booking ou etc, em que eu posso também ir aos sites, se tiverem, não é? Porque há pessoas que não têm, mas posso tentar ir aos sites das casas, claro. Ou dos alojamentos e dizer, olha, se vocês me fizerem menos 20%, eu marco com vocês diretamente. Como é que vocês veem uma maneira de proteger isso sem ser fechar os contactos da pessoa? Realmente é muito difícil porque as pessoas movem-se muito por benefícios. É a única forma, por exemplo, que nós encontramos pós-turnos, porque muitas vezes as pessoas vão lá fazer um turno e para voltarem a ir outra vez, o restaurante tem de pagar. Eles muitas vezes pediam contacto por fora, ou seja, para começar a fazer turnos sem ir pela plataforma. O que nós temos foi, do lucro que nós obtivermos desse teu turno que tu fizeste, damos-te metade, por exemplo, no início. Isto fazia com que as pessoas não dessem os contactos aos restaurantes porque tinham um prémio acrescido por turno. E isso foi um bocadinho a proteção que nós tivemos, porque é mais do lado dos restaurantes que tentam fugir do que do lado dos trabalhadores. Certo. Sim, porque também quem tem o custo são os restaurantes na vossa plataforma. Mas nós escondemos o currículo para explicar muito rapidamente, porque é um problema que nós sentimos, e é o maior problema que nós sentimos atualmente, é as pessoas registram-se na plataforma, atualmente é obrigatório colocar a fotografia, preencher o cargo, deixar ali algumas descrições, mas por vezes as pessoas não preenchem de forma correta ou nem sequer preenchem, colocam só o currículo e acabam por não ter o perfil preenchido. Portanto, na visão dos restaurantes, estás a desbloquear uma pessoa em vão, porque não tens nenhuma informação nem experiências passadas. Nós criámos algo semelhante ao LinkedIn que diz experiência, quanto tempo, em que restaurante, o que é que fizeste. E tu consegues ver isso antes de desbloquear. Só que como muitas pessoas não colocam isso, torna-se difícil, ou seja, torna-se difícil desbloquear as pessoas porque realmente não estão. Foi um dos motivos principais para termos bloqueado o currículo, numa tentativa de, ok, os restaurantes não veem o vosso currículo, têm de realmente colocar a experiência, mas tem sido um bocadinho de combate. Ok. O que eu estava a pensar, se vocês, o grande benefício do Airbnb e do Booking, etc, é conveniência, no fundo eu sei que vou pagar por ali, a transação vai ser feita, eu não me vou chatear, se tiver problemas tenho um suporte, seguros também. E vice-versa, não é? Eu sei que se tiver um hóspede que me vai dar problemas, posso fazer queixa ao Airbnb e aquilo entretanto vai ser resolvido. E tem um chat protegido em que não podes partilhar dados, etc. Se vocês... Nós tentamos por acaso criar o chat, nós temos o chat, temos mensagens na plataforma, só que não é muito utilizado. Como as pessoas já utilizam muitas redes sociais, mais uma coisa para escreverem é difícil. Os restaurantes utilizam, porque realmente eles desbloqueiam e aparece logo enviar mensagem, e eles enviam. Só que do outro lado as pessoas não respondem. E é um problema, porque senão nem sequer era preciso o currículo. Ou seja, numa visão no futuro, ou seja, era só experiência, passadas, comentários dos restaurantes, enviar mensagem e falavas pela plataforma e bloqueava. E tratavas tudo lá, a parte legal e tudo, as faturas iam diretamente por lá, os pagamentos eram feitos lá. Isso era o ideal, mas realmente existem algumas falhas que... Mas se calhar essa conveniência de tu tratares da parte legal para os restaurantes, principalmente como tu disseste, são quase todos microempresas e portanto ter contabilidade organizada e etc é uma chatice para eles. Nós não fazemos a parte legal. Não, eu sei, eu estou a dizer, mas que se calhar acrescentar isso é o suficiente para prenderes cada vez mais tanto um lado como o outro à plataforma. Isso mesmo é uma complexidade gigantesca. Uma coisa é fazeres a parte de juntar pontas. Não, e nem os pagamentos, a parte só de apresentar, olha, esta pessoa quer trabalho, esta pessoa está a oferecer trabalho, isto é uma coisa. A partir do momento em que passas a contratação lá para dentro, não é? A contratação ser feita da Blanche, isto é exponencialmente mais complexo, não é? Sim, não, é mais complexo, mas imagina este cenário. Tu tens duas pessoas, juntas os restaurantes à pessoa que quer trabalhar e efetivamente o restaurante diz, ok, vamos fechar o turno contigo. Se o pagamento for via Blanche, portanto o pagamento do turno for via Blanche, da faturação, o recibo verde, etc, for tudo tratado dentro da plataforma. Mas isso é no caso, por exemplo, se as pessoas fizerem recibos verdes, isso dá, mas se for, por exemplo, a contrato, já não dá, porque depois os trabalhadores são nossos e nós não podemos pagar porque não somos uma empresa de trabalho temporário por causa do alvará. Nós no início pensámos, mas existem imensas questões legais. Pois, eu estou aqui também só a fazer as empresas de recursos humanos, por exemplo, têm de ter o alvará, como é óbvio, e depois têm de ter uma grande quantidade de dinheiro, eu não sei aqui o valor exato, mas são muitos milhares de euros, para ter uma base para conseguir pagar aos trabalhadores antes das empresas lhes pagarem eles, porque eles têm de avançar com o dinheiro. Mas é assim que funciona, por exemplo, a remote, não é? A remote. Ou seja, se eu tenho uma empresa que quer contratar alguém que está remoto, a remote faz o contrato com essa pessoa que está, por exemplo, no Reino Unido, e depois eu pago a remote, o equivalente ao salário dela, e ele é trabalhor da remote e não mas da minha empresa. Mas provavelmente paga primeiro. Para sim, agilizar. é provável. Portanto, essa parte aí já não sei, mas sim. Em dívida, sim. É mais difícil. É provável, mas podia evoluir. Um dia que tivessem 20 ou 30 países,
se calhar podia evoluir para isso porque já tinha uma dimensão suficiente para tratarem dessa parte, tanto de pagamentos. Claro. Depois conseguem ir buscar uma fatia, uma fee ao pagamento do turno. No fundo é o Uber Eats, não é? Tu podes abrir uma empresa de Uber Eats, mas eles estão todos filiados à plataforma, recebem o pagamento todo lá, etc. Portanto, no futuro realmente é algo a pensar. uma das dúvidas que nós tínhamos aqui era nem o teu background, nem o background do teu co-founder é tecnológico de maneira nenhuma. Como é que se constrói uma ferramenta assim, uma plataforma sem ter esse conhecimento? Nós na Dimium deram-nos a conhecer uma plataforma no-code, basicamente no-code, quando não precisas de programação por trás e consegues utilizar uma plataforma digital para criar algo. E deram-nos a conhecer o Bubble.io. E basicamente nós começámos a explorar um bocadinho mais e percebemos, vamos criar aqui a plataforma que nós queremos. E como é que nós desenvolvemos então a plataforma? Foi um mês duro. Nós começámos primeiro por validar nas entrevistas com os restaurantes e depois começámos a ficar mais próximos de alguns, começámos a perguntar o que é que vocês querem na plataforma, para perceber realmente como é que íamos estruturar, e depois já temos tudo desenhado, porque o Pedro foi chefe de cozinha em Londres, mas ele tem um background em design, ou seja, ele domina tudo o que é parte de marketing, design, de fazer essas partes mais a nível design, ele domina. E como é que nós criámos? Basicamente foi um mês das 8 às 8 da noite, em que estávamos todos os dias ou a ver, ou um estava a trabalhar na plataforma, ou estava a ver tutoriais no YouTube para ver como é que se fazia, as coisas. Por falar no Airbnb, havia um vídeo, eram aí de 5 horas, acho eu, que é como criar o Airbnb em 5 horas pelo Bubble. Eu acho que já vi esse vídeo, por acaso. Aquilo era semelhante e nós começámos a ver e começámos a conseguir criar através daquilo. Depois começou a haver questões muito mais difíceis, porque a plataforma, apesar de ser no-code, é complexa, alguns mecanismos, e começámos a perguntar a algumas pessoas que nos ajudaram na altura, e foi realmente o game changer, porque se não fossem essas pessoas não tínhamos conseguido criar com tanta complexidade. Mas foi realmente um mês, das 8 às 8, acordávamos, combinávamos no sítio, começámos a trabalhar lá, até reunimos várias vezes na padaria portuguesa e estávamos ali até fechar, depois íamos para casa, continuávamos, mas conseguimos criar num mês a plataforma. Vender, entretanto, à padaria portuguesa. Nós estamos a trabalhar uma coisa que eles vão usar daqui a uns meses. Criámos a plataforma o mais simples possível para começar ou a colocar anúncios ou para desbloquear. E isso foi quando? Nós lançámos a plataforma em abril do ano passado. Ok, sensivelmente há um ano, mais ou menos. Exato. Então lançaram essa versão mais básica para poderem publicar anúncios? Ali em fevereiro, provavelmente. Ok. Antes de abril. Sim. E desde aí até agora têm feito muitas alterações? Sim. Continuam a lançar features recorrentemente. Sempre Bubble. Até por exemplo, nós tivemos pessoas que estão na área aqui mais no setor das startups, que criaram em Bubble, já levantaram rondas de 1 milhão de euros ou 2 milhões e continuam em Bubble. Continuam em Bubble. Porque o Bubble agora recebeu um investimento de mais de 100 milhões de euros ou algo assim, e portanto conseguiu potencializar algumas funcionalidades, portanto já não é assim tão simples como parece. É preciso realmente ter algum conhecimento, apesar de ser, por vezes só ser mexer algumas coisas, mas é preciso ter algum conhecimento. Quais são as limitações então? Pronto, essa parte, se calhar vou passar a pergunta porque é mais com o Pedro, porque nós... mas o que é que vocês não conseguem fazer? Ou seja, há uma coisa que vocês querem construir e o Bubble neste momento não vos permite, ou é ultra complexo e não justifica? Não, é só porque às vezes demora muito mais tempo do que uma linha de código seria muito mais fácil. E por vezes são mecanismos assim um bocadinho estranhos e tens de fazer ratizes basicamente, tens este plugin que dá para isto, mas se calhar vou utilizar desta forma, que não é a forma suposta. No Bubble consegues sempre fazer tudo um bocadinho, mas dá mais trabalho. E o Pedro, como ele tem um background em marketing e em design, ele é que ficou mais responsável agora pelo produto e ele é que inova. Por exemplo, Bubble, a nível de design, dá para fazer tudo. Ele faz tudo no Figma, nós até planinámos a plataforma toda no Figma primeiro, e ele exporta do Figma para Bubble e consegue focar exatamente como nós queremos. Isso é fixe. Que é o comentário que nos costumam dar das pessoas que trabalham em Bubble, eles conseguem facilmente criar a plataforma, mas depois não fica atrativa. E o Pedro tinha essa vantagem a nível das pessoas que utilizam Bubble, porque a nível de design ele domina. Portanto, ele só teve de aprender como utilizar o Bubble, depois design estava fácil. E faz diferença. Isso é uma feature do Figma, tipo exportar? Consegues exportar o design de uma maneira que é importado no Bubble? Sim. Wow. Eles têm CSS qualquer. Sim. Por falar na parte de se mudarmos bastante, nós... Também aqui um comentário de uma pessoa que está mais aqui relacionado com as startups, que é importante testar tudo, ou seja, conseguir ir testando aos poucos, mensalmente, semanalmente, coisas novas, por um lado, para perceber se há interesse nestas novas ferramentas, nestes novos mecanismos, e se conseguimos rentabilizar.
Por exemplo, uma história engraçada que nós tivemos, nós no início começámos a perceber que os restaurantes publicavam os anúncios, mas não iam gerir as candidaturas, não tinham tempo. O problema da restauração é isso, as pessoas não têm tempo na restauração. Colocavam os anúncios e não viam, problema, porque não estavam a ver, não estavam a contratar. Então nós criámos um botão a dizer autorrejeição. Ou seja, a vender dizíamos, se clicar neste botão da autorrejeição, conseguimos rejeitar automaticamente 20% das candidaturas, assim vai poupar muito tempo das pessoas que vai ver. Ou seja, não tem de fazer tanto screening. Nós na altura não tínhamos nenhum sistema automatizado, como é óbvio, então dizíamos isso, a pessoa, quando clicava no botão, recebíamos um e-mail e nós íamos rapidamente às candidaturas e rejeitávamos aquelas pessoas manualmente que não faziam sentido. Pessoas, por exemplo, imagina que era obrigatório falar português, empregado de mesa. Pessoas que não sabiam falar português eram automaticamente rejeitadas. Ou pessoas que não tinham experiência na restauração por completo, rejeitávamos automaticamente. Então passávamos, sei lá, de 30 candidaturas para 10. E assim o restaurante já conseguia ver e ele na cabeça dele pensava, isto aqui é interessante porque rejeita automaticamente, só ficam 10 pessoas. Mas na prática, na altura, no início, éramos nós lá, tipo, à mão, para conseguir rejeitar as pessoas. E agora já tem isso automático? E agora já temos isso automático. Agora é autoseleção, a pessoa clica e começamos a cobrar. Por exemplo, 2 créditos, é um extra, começamos a cobrar e faz uma sugestão de trabalhador, porque nós temos os nossos recomendados também, faz uma sugestão de 2 ou 3 trabalhadores e rejeita também alguns com base nos filtros que nós também criamos. Ou seja, ranqueia e tira algum. Sim, e corta... No início também era difícil porque, como disse, as pessoas não preenchiam o perfil, então não tínhamos uma base de dados que conseguíamos trabalhar. E como é que vocês começaram a fazer o onboarding dos primeiros restaurantes? Suponho que foi, acho que já tinham ido falar outra vez, olha, já temos isto, querem testar. E da malta dos trabalhadores, como é que começaram a meter trabalhadores? Olha, por acaso, trabalhadores foi mesmo muito fácil. Sério? É o que nós achamos muito mais fácil. Daí temos 8.000, já é um valor assim interessante. Sim. E basicamente, como é que nós começamos? Nós começamos a colocar anúncios de emprego em todas as outras plataformas, Indeed ou LX, NetEmpregos, anúncios. No início eram falsos porque nós não tínhamos restaurantes e depois mais ao avançar do tempo os próprios anúncios que eram publicados na nossa plataforma e nesses anúncios colocámos o link da Blanched a dizer para se candidatar a esta vaga, que era no Indeed ou LX, tem de clicar neste link para se candidatar. As pessoas clicavam e iam diretamente para a nossa plataforma e começaram a fazer os registros. Depois disto nós acrescentámos outro link que é o grupo do WhatsApp, daí já temos 2.000 pessoas. Então as pessoas, para além de irem para a plataforma, iam para o grupo do WhatsApp e depois o grupo do WhatsApp começou a ganhar um número grande de pessoas porque as pessoas faziam boca a boca. Ou seja, olha, olha, precisas de emprego? Tinha aqui este grupo que costuma publicar ofertas de emprego. E a malta começa a entrar. Então a malta começou a entrar muito, muito rapidamente e nós conseguimos crescer facilmente nesse aspecto. De um para o outro. Exato. Mas o WhatsApp tem, eu acho que é uma faca de 2 bicos, não é? Porque é muito fácil, toda a gente tem WhatsApp e, portanto, é super direto. É um canal super direto. As pessoas vão receber na aplicação que se calhar usam mais todos os dias diretamente o marketing à Blanche, não é? E marketing de borla ainda por cima. Mas por outro lado, ficam com pouco controlo sobre aquele canal, não é? Ou seja, isso não é um bocadinho um sintoma de que vocês deviam ter uma maneira de chegar mais perto? Não, exato. Nós não temos o acesso às notificações, por exemplo. Como é web. Não temos aplicação. Também foi algo pensado logo no início, não queríamos criar a aplicação. Claro. Primeiro era mais complexo, tinha custos e nós pensámos que com os links era muito mais fácil de chegar a toda a gente. Não tens aquela burocracia de criar uma conta, de fazer descarregar a aplicação, que é logo um entrave para te registares. Mais uma. Mas basicamente no grupo do WhatsApp somos só nós que falamos, portanto não perdemos muito ali o fio à meada porque realmente as pessoas não falam, veem só. Faz sentido, aqueles grupos que só o admin é que... Exato. Mas o WhatsApp foi se calhar a ferramenta que nós usámos mais para validar tudo o que nós queríamos utilizar, porque, por exemplo, outro problema que nós sentimos foi, tínhamos o reach out, a nosso ver tem uma potencialidade enorme se conseguimos implementar o que nós temos visionado para o futuro. Só que os restaurantes não têm tempo para utilizar por vezes. E não tinham aquele tempo, ok, agora tenho desbloqueado 10 pessoas, não apetece nada estar aqui à procura. Nós, o que é que começamos a fazer para validar cada vez mais um novo sistema que vamos criar provavelmente? Nós fazíamos esse trabalho de reach out, nós já conhecemos as pessoas, e enviámos por WhatsApp os currículos bloqueados, sem o nome e sem os contactos. E dizíamos, temos estas pessoas, estão interessadas garantidamente, não têm esse problema, se quiser desbloqueie por 7€, por exemplo. E eles começaram a utilizar isso e nós começámos a dizer, ok, tem este serviço, pode fazer isso através da plataforma e eles começaram a utilizar cada vez mais o reach out. Por que não uma subscrição mensal?
Por causa daquele problema do início, porque é muito complexo depois explicar o que é que a subscrição tem, todas as funcionalidades, e os restaurantes acabam-se por se perder. E ao mesmo tempo esta parte de turnos de urgência deve ser, Exato. eu imagino que seja tipo super esporádico, não é? Exato. Não, Ou seja, depende. No verão não é. Mas imagina estarem a pagar uma subscrição sem terem a certeza se naquele mês vão usar ou não, se calhar preferem pagar pay as you go, uma não é? coisa que é, se calhar usam 2 ou 3 vezes por ano. Não é? Sim. Por exemplo, a maior parte dos restaurantes, se calhar, vocês sabem quantas vezes é que os Deve estão ali em momento de stress, se calhar nesse momento estão mais dispostos a pagar, não é? Tipo, falta-me aqui um gajo para o turno logo à noite, pumba, 10 euros. Não, mas nós, por acaso, não é subscrição, mas outro pormenor interessante foi, do contacto que nós fomos tendo das pessoas da restauração, foi dizer, vocês têm uns valores muito baixos dos créditos, e nós sabíamos, era a nossa estratégia de entrada do mercado, era ter os valores baixinhos e depois subir ao pouco já com a fidelização dos clientes, e basicamente começámos a perceber que por cada cliente o gasto médio era baixo, se estivéssemos a pensar em escalar. Então criámos aqui um mecanismo de tentar rentabilizar cada vez mais os clientes, não numa perspectiva de subscrição, mas num custo inicial de setup. Ou seja, a partir do momento em que querem criar conta, são 10 euros. Começámos com 10 euros, por exemplo, a testar, a falar mesmo com as pessoas, nem sequer está no website sequer, e dizíamos, olha, para criar conta tem de ser 10 euros. Começámos a ter os primeiros, 10 euros tipo, não é nada, vou experimentar, depois posso até publicar um anúncio gratuito. Passámos para 15, 20 euros, e agora temos um custo de criação de conta, que não é uma subscrição, mas é aquele custo inicial, Sim. que já dá um valor acima da rentabilização do cliente, porque depois eles ainda vão comprar créditos. Okay. Então a partir daí já conseguimos rentabilizar cada vez mais cada cliente. Por acaso, antes de começarmos a gravar, estavas a falar num tema engraçado que era a questão de... Já não me lembro quem é que tinha dado essa opinião, mas de cagar nos programas de incubação e de aceleração e focar nas métricas. Em que métricas é que vocês estão focados neste momento? Métricas, boa. O nosso foco realmente é o número de publicações, porque é o que nós vendemos basicamente. É publicações e desbloqueios. Por exemplo, nós tivemos um cliente agora recentemente, pagou logo 150 euros, que dá acesso a 50 créditos, e era só para desbloquear pessoas. Portanto, é bom para as nossas métricas, porque está a desbloquear pessoas. Mas as nossas métricas mesmo que nós queremos procurar, apesar de não ser o nosso foco, são as contratações. Que realmente é o nosso impacto direto e é o que dá a resposta para saber se as pessoas são ou não contratadas e se a plataforma é eficiente. Mas tu consegues saber se a contratação efetivamente aconteceu ou não? Pois, esse foi um dos problemas que nós tivemos no início, porque os restaurantes não nos diziam, e nós temos um gap enorme dos restaurantes iniciais que utilizaram a plataforma, que nós não sabemos mesmo se contrataram ou não, porque muitos não voltaram a utilizar e não nos atendem as chamadas. Portanto, nós não sabemos se contrataram ou não. Então nós criamos outro mecanismo, ou seja, isto é sempre aquelas, ou seja, se surge um problema, criamos uma solução. E que foi, ok, se contratar, podes omitir a pessoa da plataforma no reach out, que é para não ser contactada por ninguém. Nos anúncios não podemos fazer isso porque é livre de vontade das pessoas e podem se candidatar. Agora, se o restaurante pagar para omitir a pessoa durante 6 meses, por exemplo, que é o período que ela vai estar contratada, é do interesse dele. Então aí começamos a perceber algumas contratações que começaram a haver. Mas porque é que é do interesse dele? Eles não querem que no reach out estás lá com a tua carne e se fores um bom trabalhador não queres ser contactado por mais ninguém. Não, tu queres... não, o trabalhador sim, mas o restaurante não quer. De que o trabalhador seja roubado para outro restaurante. Porque nós já tivemos esse problema que é mais nível de grupos de restauração, malta, tipo a passar de grupo para grupo e eles ficavam chateados, porque toda a gente na restauração se conhece e é chato, realmente é chato ir de um grupo ao outro porque eles estão a perder pessoas importantes. O trabalhador sabe que está hidden? Sabe. Isso é uma notificação e está nos termos e condições que eles assinam. Eles é que têm de ler. Assinam. Eles é que têm de ler, exato. É agora que eu vou arranjar trabalho. Não, mas nós agora tentamos ter um contacto mesmo muito próximo. Sim. Porque, por exemplo, faz parte é o que é. Um aspecto que eu tive desde o início, desde que nós começámos a ter os contactos, foi nunca sair de uma reunião sem ter o contacto direto da pessoa. Número de telemóvel, ou seja, barra WhatsApp. Porquê? Para conseguir ligar facilmente ou mandar mensagem. Porque por e-mail é muito mais lento e nós queremos isto rápido, ou seja, queremos perceber, já contrataram, têm interesse em meter novos anúncios, está a correr bem, e é só uma mensagem que às vezes eles deixam, por exemplo, eu pergunto, gostou de utilizar a plataforma? Deixa um like se gostou. Deixa só um like, está fixe, está feito, já tenho feedback. E a partir daí começamos a ter um contacto muito mais próximo. Eu ligo diariamente aos restaurantes para saber, consigo contratar, precisa de algumas pessoas, posso fazer aqui se calhar um boostzinho ao seu anúncio para ter mais candidaturas.
e tentamos ter esse contacto para no final saber se conseguiram realmente contratar. Vocês usam marketing ou ads? Não, por acaso nós experimentámos no início 15 euros, acho eu, para promover um anúncio, mas teve nem sei, 50 pessoas que viram, acho eu, não rendeu nada. Sim. Então basicamente tem sido orgânico. Não... Que é muito melhor. É melhor, ou seja, nós sabemos que se pagarmos ads tem retorno se for um valor elevado. Por exemplo, se nós vimos o da Fork tem o posicionamento que tem em Portugal, apesar de ter chegado, por exemplo, depois da Zomato, por causa da aposta em marketing que eles têm. Sim. Claro, nos ads e em tudo mais. Claramente, se nós tivéssemos um valor para gastar em marketing, claramente que íamos gastar em ads. Mas agora uma fase inicial não vale a pena porque não tem o retorno que nós queremos. Há outras plataformas a fazer o mesmo que vocês fazem? Tipo um job marketplace? Existe uma só para extras, por exemplo. Uma só para trabalhos de extras. Okay. Estão só focadas em extras. Cá em Portugal, que é mérito. E basicamente eles têm os turnos de extras, só que eles agora estão a tentar ir para outros setores. Por exemplo, estão na hotelaria, que é mais o setor de extras, eles trabalham mesmo muitos com extras, e estão agora a ir para outros... Os extras são as tais urgências, não é? Os urgências, exato. Ok. E eles fazem só turnos de extras. E lá fora, noutros países? Lá fora, por exemplo, nós chamamos de blanched porque tem uma explicação por trás, porque basicamente é uma técnica de cozinha. Colocas em água a ferver. Por acaso fui pesquisar isso. Colocas em água a ferver e depois água fria para parar a ou gelo. Fazes, por exemplo, com brócolos, e nós pensámos que era muito isto, que é aqueles trabalhos rápidos, por exemplo. Isto a pensar, por exemplo, nos turnos, na altura, é meter, pronto, está feito, e o turno está feito. Mas, na verdade, também, isto surgiu porque nos Estados Unidos há uma plataforma que se chama Poached. E é um job marketplace. Não tem extras, não tem reach out, é só full time. E basicamente eles criaram uma plataforma lá nos Estados Unidos e nós tentámos perceber, se isto funciona, também vamos ter um nome que pode funcionar. Engraçado. Mas é algo bastante debatido porque Blanched não é fácil de dizer, posso já aqui assumir. Certo. Se calhar não é o melhor nome para Portugal. Porque, por exemplo, as qualificações na restauração, não é preciso estar aqui a mentir, não são as mais elevadas. E por vezes conseguir divulgar a plataforma não é fácil se as pessoas não souberem dizer bem. Claro. De maneiras diferentes. Se fosse num português era muito mais fácil, mas nós na altura pensámos logo a nível internacional. Sim. Depois quando quiserem escalar, qual é que é assim o próximo mercado que estão a... Para já estamos só focados em Portugal. Mas se tivesses de arriscar num mercado, qual é que achas que seria o mais interessante para vocês? Londres é o mais interessante na perspectiva da valorização da restauração. Era o mais fácil de entrar porque os early adopters iam ser muito mais rápidos e iam logo pagar. Além que já iam ter alguns contactos lá. Exato, e o Pedro tem imensos contactos lá, era mais fácil. Se bem que a nível competitivo é muito mais elevado porque já tens lá outras soluções. Também de shifts, eu não sei o nome agora de cor, mas também tens lá de turnos e plataformas de contratação. Mais digitais. Agora, o mercado se calhar fazia mais sentido seria o brasileiro, porque há muitas pessoas a vir do Brasil para Portugal para trabalhar, pessoas com imensas qualificações, e também ao contrário, pessoas que querem ir para o Brasil trabalhar. Então isto podia ser uma perspectiva de trazer as pessoas do Brasil para vir para Portugal já com trabalho. E fazer a ponta. Ou seja, não era numa perspectiva de criar um job marketplace no Brasil, era mais atrair as pessoas do Brasil já com trabalho para cá. Certo. Mas tu começaste essa resposta por dizer que para já não estão focados nisso. Se não estão focados em expansão geográfica, qual é que é o foco nos próximos, assim, a curto prazo? Curto prazo, nós queremos métricas realmente, a falar outra vez das métricas, as métricas que mais importam, número de restaurantes que utilizam, número de restaurantes que voltam a utilizar. Nós neste momento temos cerca de 50% de taxa de retenção, ou seja, portanto que voltam a utilizar a plataforma, e o valor gasto por cliente, ou seja, já tive imensos comentários sobre isto, ou seja, há duas perspectivas diferentes de utilizar os clientes. Ou ter muitos clientes numa fase inicial, isto apenas falando na fase inicial, depois já exploro um bocadinho mais. Podes ter, por um lado, ter muitos clientes que pagam um valor baixo, mas vais tendo muitos clientes e nem sequer fidelizas nenhum porque estás sempre a ter novos, mas estás sempre a rentabilizá-los de forma barata. Ou tens um grupo restrito pequenino e consegues rentabilizar esse várias vezes e conseguir aumentar o gasto médio. Nós estamos nesta perspectiva, mais de conseguir perceber quais é que são as necessidades, como é que podemos melhorar a plataforma e conseguir explorar esses mesmos clientes para criar uma base fixa e fidelizada, para depois expandir para este modelo. Porque a nossa plataforma só irá funcionar neste modelo, que é ter muitos restaurantes que pagam valores baixos, porque é o que os restaurantes querem, não querem pagar valores altos e querem algo rápido. Portanto, para escalar será este modelo. Nesta fase inicial estamos aqui, é o que nós estamos a procurar. Sim, vai ser sempre muito transacional. Exato.
uso quando preciso e depois passo meses sem usar e depois começar outra vez a usar. Isto na ótica, por exemplo, de fazer aquelas frases típicas para startups e negócios, que é fazer coisas que não escalam. Basicamente, nós temos imensas ações que não são escaláveis, mas que são muito importantes nesta fase inicial. Por exemplo, ligar a pessoas, dizer, temos esta oferta de emprego, vá-se candidatar, por exemplo, para conseguir atrair pessoas manualmente para os anúncios, porque por vezes as pessoas não veem os anúncios ou não veem as ofertas, mas nós já sabemos quais é que são as pessoas boas, monitorizamos para lá. Depois, por exemplo, validar CVs. É claro que nós não conseguimos validar as 8 mil pessoas nem de perto, não temos, sou só eu e o Pedro, não conseguimos validar, mas aos poucos, se nós formos indo à base de dados, ver os currículos, ligar para ter a certificação que a pessoa corresponde com estas capacidades, deixar lá o nosso badge, ou seja, o nosso crachá, dizer esta pessoa certificada pela Blanched, aos poucos as pessoas vão aparecendo nas candidaturas com estes crachás. Ou seja, não é escalável, porque nós não conseguimos fazer para toda a base de dados de forma manual, mas é importante. E outro aspecto, que é o que nós nos queremos afastar totalmente no futuro, mas que fazemos atualmente para também termos aqui alguma rentabilização e nos conseguimos sustentar, é o headhunting. Porquê? Porque, por exemplo, nós conseguimos, se calhar, numa contratação de um chefe de cozinha, um chefe de sala, através de headhunting, por exemplo, para restaurantes que não são de Lisboa. Nós temos, por exemplo, um restaurante em Viana do Castelo que está a abrir, por exemplo, um convento. Nos Açores, por exemplo, a posições cidades mais longe da capital, porque é onde está mais concentradas as pessoas, fazemos headhunting e levamos pessoas de Lisboa para lá. E conseguimos cobrar, se calhar, 500 euros. 600 euros por uma contratação. Também é uma pessoa que vai ser muito mais especializada, muito mais valiosa. E isto é uma alta rentabilização, mas novamente não é escalável. Não consegues escalar este serviço, mas neste momento nós precisamos também ter este lado, que é para nos também dar algum income e conseguimos também gerar algumas receitas. E para nós é super fácil, porque nós vamos ao reach out, nós já sabemos as pessoas que estão, fazemos os filtros, sabemos as pessoas que estão interessadas, também é bom para nós, porque, por exemplo, eu liguei a um chefe de cozinha, temos esta vaga, ele disse, olha, não estou interessado, mas tenho uma pessoa que está interessada, vou recomendar. Então já está mais uma pessoa na plataforma e já há uma nova pessoa que reconhece a plataforma. Ou então, por exemplo, liguei a um chefe de cozinha e ele disse, olha, já não sou chefe de cozinha, vou abrir um restaurante daqui a uns meses. Eu disse, ótimo, quando precisares de staff, vais ser cliente. Portanto, isto é bom, fazer coisas que não são escaláveis, porque por um lado permite-nos conhecer o mercado, permite-nos perceber o que é que não queremos fazer no futuro e permite-nos perceber como é que podemos rentabilizar as coisas. Sim. E há problemas que vocês nem estão a ver e que agora descobriram porque fazem esse tipo de tarefas e que neste momento não são escaláveis, mas que podem um dia vir a ser. Podem ser novas formas de isto também tem os seus senãos. Por exemplo, se eu faço aqui um leque de pessoas que estão interessadas na vaga, dizem-me que estão interessadas na vaga, e envio para o restaurante e digo, estas pessoas estão interessadas, pode agendar a entrevista. Se as pessoas faltarem neste modelo de headhunting, eu é que fico responsável. A culpa é minha e eu é que fico aqui responsável com a imagem. Se forem eles a utilizar a plataforma, pronto, eles é que geriram, nós não temos nada a ver com isso. Não está sempre aqui uns senãos e é por isso também que não queremos fazer essa parte no futuro, porque não queremos ficar responsabilizados por algumas coisas que nós não conseguimos controlar também. E por falar em escalabilidade, ou seja, neste momento são os dois, e estão os dois a full time? Sim. Okay. E há planos para... Full time, ou seja, eu estou a estudar, não é? Estou a acabar o mestrado, estou a fazer a tese. Não tenho outros trabalhos. Mas, acho que depois podíamos ir por aí. Acho que o teu mestrado também é um tema engraçado para a minha mãe é que se calhar não vai gostar de ouvir. Os teus pais foram contra? Não. Os teus pais queriam que tu fosse engenheiro e tu foste tirar um mestrado em empreendedorismo. Mas a minha mãe quer muito que eu acabe a tese, que é normal, não é? Claro. Também está a pagar para isso. Mas sim. Mas tu tens perspectivas de acabar no futuro próximo? Ou... Sim, vou acabar agora. Estás a fazer a tese sobre a Blanched? Da Blanched não, mas sobre a restauração, porque nós na Católica funciona, temos de escolher um tema, esse tema está associado a um professor, portanto escolhes o tema e professor, e depois dentro do tema base escolhes a tua tese. O meu tema era respostas estratégicas de empresas a momentos de crise. E portanto eu escolhi restaurantes, Covid. Portanto, não é Blanched, mas é restauração. Isso é o tema em geral e a tese em si é o quê? Não, o tema em geral é respostas à crise. Respostas estratégicas à crise. Depois o tema específico é restaurantes no Covid. Já percebi. E depois tenho que fazer um estudo de caso, perceber como é que os restaurantes se comportaram, estratégias e fazer a parte teórica. Isto porque estás no mestrado de estratégia. É gestão, mas com especialização em estratégia e empreendedorismo. E eu tenho uma dúvida aqui, que nós estávamos a discutir isto antes, aqueles minutinhos que antes do podcast, que é engraçado que o mestrado de, por exemplo, uma pessoa que tira direito, há um certo número de trabalhos, não é? De cargos
que sabe que vai poder ocupar com, aquele curso, ou engenharia, ou medicina, ou etc. E eu já nem digo aqueles trabalhos tradicionais, tipo professor, advogado, bombeiro, enfermeiro, etc., médico. Porque depois também há os engenheiros que ninguém sabe muito bem o que é que fazem, consultores, etc. Eu já nem vou por aí. Mas é que um mestrado em empreendedorismo está-te a preparar para tu não seres empregado de ninguém, portanto, para tu não arranjares trabalho, não é? Ou seja... Mais ou menos, mas assim. Imagina, o meu mestrado foi... Eu gostei do meu mestrado bastante porque, primeiro, os meus professores são muito direcionados para a área das startups. Tive professores com startups, tenho professores que estão ligados a hubs de criação de startups. Portanto, é bom porque tens o lado prático, não é? Claro, também tive professores teóricos e tive cadeiras teóricas, mas as cadeiras que eu escolhi eram muito nesta ótica, de professores que já tinham estado na indústria, e as cadeiras foram sempre numa perspectiva de como criar uma ideia de negócio, ou seja, desde o início da cadeira até ao final tínhamos que criar uma ideia nossa, ou então como entrar no mercado, ou seja, go-to-market strategy, em que nos davam uma empresa e nós tínhamos de definir ações para entrar no mercado. Por exemplo, portanto, esses hacks todos que tu falaste agora durante a conversa que nós tivemos, tipo de marcar tipo calendário na malta, ou tipo pôr anúncios noutras plataformas de anúncios a mandar para o teu site, tipo essas coisas todas vocês falaram no curso? Não. Sinceramente não, sem querer ser negativo, foi algo, ou seja, algo que eu pensei ou algo que alguém me disse e disse que aplicou bem. Por exemplo, um hack que eu acho bastante interessante e gosto de dizer, nós no início, também mostrou um bocadinho a minha vertente, isso a dizer, por exemplo, os engenheiros vão para as exposições, eu desenvolvi muito através da Blanched a minha parte comercial, por exemplo, saber vender, saber conseguir falar com os clientes, e sei que é uma área que estou muito mais confortável agora e que tive também de aprender mecanismos para conseguir saber vender, porque nenhum curso na faculdade, nenhuma cadeira me deu esse conhecimento. E por exemplo, um conselho que me deram foi, no início nós fazemos sempre uma apresentação rápida da Blanched, 1 minuto e meio, 2 no máximo, para não perder o interesse do restaurante, e depois deixamos um slide a dizer, antes de nós fazermos a demonstração da plataforma, fala-nos um bocadinho sobre vocês, com o logo do restaurante. Ou seja, mostra aqui a nossa preocupação em colocar lá o logo e querer saber mais sobre eles. E a partir do momento em que nós começamos a fazer isto, nós deixámos de ter reuniões de 5 minutos a 10 minutos para reuniões de meia hora, porque os restaurantes gostam de falar. E uma taxa de conversão se calhar muito mais maior, alta. porque eles começam a falar do dia-a-dia deles, falar dos problemas que eles sentem no dia-a-dia, como é que eles fazem as coisas, porque todas as pessoas gostam de falar sobre elas, não é mentira nenhuma, e as pessoas ainda gostam mais de falar sobre os seus sucessos e sobre os seus negócios. Portanto, foi um mecanismo. Estamos a par disso. Trazemos aqui pessoas que falam uma hora sobre. Portanto, isso foi um mecanismo logo que nos ajudou por exemplo, que não aprendi na faculdade. Sim. Mas era mais ou menos por aí que eu ia, que é engraçado, tu estás a tirar um curso que não há um emprego associado, não é? Portanto, tu já quando entraste no mestrado, ou quando escolheste a especialização, neste caso, já sabias ou já tinhas ideia de eu um dia quero ser empreendedor, quero fundar a minha empresa. Já tinhas tentado antes até? Olha, por acaso tenho aqui uma coisa engraçada que foi mesmo quando eu estava, era novinho mesmo, acho que ainda estava no secundário, 10º ano, 11º. Ainda és novinho. Sim, mas eu tive uma ideia que na altura não existia, eu dei o nome de Bread Drive, ou seja, as pessoas compravam, eu pensei Bread de pão e Drive de já estavas aí em restauração. Já estava aí na restauração, mas basicamente eu comecei a pensar para mim qual é que é o produto mais vendido em Portugal, e comecei a pensar, o pão é muito conhecido, compra-se imenso pão em Portugal. E agora, formas inovadoras de vender o pão é que existem e quais é que não existem. E não vi nenhuma, que era o carro parado, e tu conseguias pedir o pão e levar, estás a ver, sem sair no carro. Tipo drive-thru invertido. Exato. Não, ou seja, um drive-thru. Um drive-thru, ok, o carro era teu. Exato. Ok. E isto não existia, isso foi a primeira ideia que eu tive, até levei 2 amigos meus para fazer isto, participei em alguns programas de exploração. E isso resolvia um grande problema da sociedade, que é carros parados em segunda fila à porta de padarias. Olha, isso era o que eu dizia dos problemas, por exemplo. Era mesmo, você já sentiu o segundo carro? Mas chegaste a tentar fazer isso? Não, porque nós não tínhamos estrutura para criar uma padaria. Não tinha dinheiro. Mas 16 anos não dava assim. Não havia aí nenhum hack que podia. Aí não dava mesmo que não tinha capital. Pois, porque ainda por cima implica construir a padaria de raiz. Não dá para chegar à padaria portuguesa e dizer, olha, não dá para enfiar aqui um carro. Aí não dava.
Por isso essa ficou eliminada, mas foi o início que eu comecei a perceber, ok, é algo que eu quero fazer. E eu, aliás, eu fiz vários estágios, fiz por exemplo um na Johnny Martins, fiz na Startup Lisboa, até que me motivou imenso para criar o meu próprio negócio. E na Johnny Martins eu sentia muito a necessidade de dar ideias. Ou seja, muitas vezes não eram ouvidas, porque eram ideias que não faziam sentido nenhum, no sentido prático do negócio, porque eu não conhecia o negócio no completo, mas eu tinha sempre aquela necessidade de, ok, quero dar uma ideia, quero inovar, quero fazer de forma diferente, porque é que as pessoas fazem desta forma. Portanto, nesse sentido foi algo que eu sempre quis, daí também ter escolhido a especialização em estratégia de empreendedorismo. Ok, até foi mais pela parte do empreendedorismo. Sim. Eu tenho duas perguntas, que na verdade é uma pergunta com dois formatos diferentes, que é, neste momento os teus colegas de curso, há muitos dos teus colegas de curso que também tenham startups ou negócios próprios? Que eu conheça, amigos próximos não. Ou seja, não tenho nenhum amigo próximo. Falhou o mestrado. E agora a segunda variante é de antigos alunos do mestrado, se há muitos a criarem os próprios negócios ou não, ou se saem mesmo do mestrado para fazer as tais outras coisas que o Álvaro disse. Isso por acaso até vão ser consultores. Foi algo interessante que eu também fui percebendo e que me valorizou a mim, que é, há mesmo uma porcentagem muito, muito reduzida dos jovens que tentam criar os próprios negócios. E eu não tenho mesmo nenhum amigo próximo, ou até amigo que eu considero que tenha criado a sua própria startup. Tenho pessoas da minha idade que eu conheço, dos momentos de network, etc., dos eventos, mas é muito raro realmente haver essa mentalidade. Que as pessoas querem logo para o mercado de trabalho, querem logo começar a trabalhar, e se calhar também é uma perspectiva que é viável. Eu sinto muito que me falta alguma praticabilidade do mercado de trabalho, ou seja, perceber como é que as coisas funcionam, o nível de empresas e o contacto direto com o trabalho, que não tenho, e se calhar podiam ser vantajosos para desenvolver a Blunch. Sim, estás learning on the job. Claro. Podias, se calhar, há muitos erros que vais cometer ainda porque não trabalhaste noutra empresa, mas por outro lado também vais aprender muito mais do que uma pessoa que tem uma função mais estática, entre aspas. Uma coisa engraçada também é, eu tenho muitos amigos meus que, tenho alguns amigos meus que me pedem assim, olha, posso usar a tua startup como case para apresentar na faculdade? Já tive uma data de amigos que fizeram isso. Agora perdi-me o que é que eu ia dizer. Acontece. É que já me aconteceu várias vezes. E já aconteceu esses amigos que apresentam o teu use case, ou seja, conseguiste tirar sumo da apresentação deles, ou seja, eles darem-te um feedback engraçado qualquer ou uma ideia engraçada por terem usado a tua... Sim, ou seja, surge muito aquela perspectiva. Já sei o que eu queria dizer. Okay. Basicamente, eles pegam na Blanched, eu forneço tipo, os nossos pitches, forneço aqui algumas coisas que vos podem ajudar, e depois eles no final começam sempre a dizer: ok, devias melhorar isto, devias melhorar aqui, devias fazer isto. Isto é uma coisa que é giro, porque realmente as pessoas têm sempre as suas ideias, mas é muito importante conseguir filtrar o que é importante melhorar, porque toda a gente vai ter opiniões. Mas o importante é realmente focar nos clientes, e essas opiniões dos clientes é que são importantes, e não, por exemplo, pessoas que não têm o mesmo conhecimento total da startup. Sim, ou seja, usar o feedback dos clientes para mudar coisas e não ideias. Porque realmente é giro. De estagiários da Johnny Martins. Exato. O que é que tu fazias na Startup Lisboa? Eu basicamente fiquei business development, ou seja, era desenvolver ideias, mais 3 ideias, e tentar perceber se dava para aplicar ou não. Por exemplo, na altura pensei numa Summer School, por exemplo, era uma semana em que tu tinhas 5 dias de formações especializadas aqui na área das startups, com pessoas reconhecidas, e por exemplo ao fim de semana era um case study que depois tinha direito a um prémio. E era interessante para a Startup Lisboa, porque conseguia cativar os jovens, que era o objetivo deles na altura, conseguia cativar cada vez mais jovens, e conseguiam, por exemplo, cobrar. Por exemplo, se é uma Summer School, consegues sempre cobrar 50, 100 euros, porque são formações específicas. E na altura eu estava muito na ótica, foram só 3 meses, portanto, na prática não conseguia fazer muito a nível de implementar as ideias, foi mais mesmo de ideação, perceber o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito no futuro. Ok, isso é fixe. Interessante. A Startup Lisboa tem a parte de incubação e depois também deve ter essa parte mais social de chamar pessoas, mas essa preocupação de trazer jovens é porque um dia aqueles jovens podem vir a ser clientes dos programas de incubação e aceleração, não é? Porque o público-alvo jovem é o mais catchy, é o mais fácil de utilizar, porque utiliza as redes sociais, depois pode partilhar, é o que está mais à vontade para também... a informação flui mais rápido. Portanto, é muito mais atrativo conseguir cativar os jovens, até para o futuro do país, aqui promover um bocadinho o empreendedorismo. Ok. Que mais ferramentas é que o teu mestrado te deu? Para além de... Dores de cabeça? Não, deu uma perspectiva de
de conseguir conhecer. Eu acho que o mais prático mesmo e o sumo é contactar com pessoas mesmo do setor. Ou seja, eu era aquele aluno que ficava no final das aulas para falar com o professor, não numa ótica de tentar subir ali a minha nota, mas numa ótica de conseguir perceber o que é que eu podia fazer relativamente à minha startup. Porque eu tive professores que tinham startups, tive professores que estavam relacionados com fundos de investimento e eu falei com conversas com o professor a dizer: eu posso adaptar a plataforma um bocadinho para aqui para conseguir o fundo. E ele assim, não vais conseguir isso, não vale a pena, vai mais nesta ótica. E era muito nesta ótica de ter os aconselhamentos deles. Pessoas mesmo do setor. Malta que tirou o teu curso e que não é empreendedor, o que é que faz? Só por curiosidade. O trabalho mais rápido são consultores. Está relacionado com a parte da estratégia. Mas depois é um bocadinho tudo. Consegues ir para a área de marketing, que apesar de também ter uma especialização na Católica de marketing, há pessoas de estratégia e empreendedorismo que também conseguem ir para essa área. Operações, supply chain, consegues fazer um bocadinho tudo. Vocês também fizeram um programa de aceleração? Nós fizemos vários, nós temos em vários. Ignoraste o conselho com sucesso. Não, mas eu acho que é um pau dos bicos, é assim que se diz? Eu disse faca dois bicos. Faca dois gumes, pau dois bicos, não é? Pronto, mas basicamente os programas de incubação... pau de dois gumes. Tem duas vertentes. Tem uma vertente interessante e uma vertente menos interessante, que é... Engraçado, essas duas vertentes, uma vertente interessante. Não, mas basicamente é importante também estar presente nesses programas de empreendedorismo mais direcionados para o teu setor. Eu participei em alguns de turismo e de restauração. Também pelo network, não é? Também pelo network, que é para as pessoas verem que tu existes. E se tu começares a aparecer várias vezes nestes programas, porque não existem assim tantos em Portugal, e sempre que vais são sempre as mesmas pessoas que estão, tu começas a conhecer toda a gente que está lá, porque a restauração, quem se mexe a nível de quem toma decisões, são sempre as mesmas pessoas, basicamente. E, por um lado, é interessante estar sempre nesse tipo de ambiente para as pessoas começarem a ver e começarem a perceber, ok, isto é uma solução credível porque ainda estar cá. Mas, por outro lado, é negativo porque consome imenso tempo. Eu devia estar em casa ou a publicar mais anúncios para atrair mais pessoas, ou a ligar pessoas para conseguir preencher vagas, ou a fazer outras coisas, ou a conseguir ligar a restaurantes para conseguir ter mais restaurantes na outra plataforma, e não estou a fazer isso porque estou num evento. Portanto, tem esse lado negativo de perder um bocadinho o tempo que nós devíamos estar focados nas métricas. De, se calhar, muita coisa de conteúdo teórico que os programas de aceleração dão, tu já o tiveste na faculdade. Exato. Para o teu co-founder até podia ser um ponto ou outro mais interessante, mas se calhar para ti era um bocadinho mais repetitivo. Os programas acabam, em Portugal, pelo menos genuinamente, acabam por todos ser o mesmo. Ou seja, tocam todos no Go-to-Market Strategy, como criar um Business Model Canvas. Portanto, não, já sei o que eu queria dizer há bocado, era isto. Agora que me lembrei. Basicamente, a falar nos colegas quando me perguntam dos trabalhos e basicamente perceber se podem usar ou não a Blanched, muitos me perguntam-me, ok, tens o teu Business Model Canvas? Aqueles quadradinhos preenchidos com os parceiros, chaves, receitas. Eu assim, não. Tu é que tens de fazer isso porque é para a faculdade, mas na prática ninguém faz isso. Ou seja, isto para dar aqui uma perspectiva de é ensinado na faculdade, é ensinado nas escolas, mas na prática é interessante ter essa visão, mas ninguém faz isso. Ou seja, ninguém preenche o Business Model Canvas. Não há um documento oficial da Blanched. Eu não tenho em Blanched. casa assim, um cartaz a dizer e vou lá todos os dias escrever um bocadinho mais. Não. E aqueles modelos financeiros de Excel, projeções a 10 anos também é tudo falso. Isso por acaso é um assunto interessante porque com o levantamento das rondas é totalmente necessário. Se começares a ir para séries, é um requisito para... É um requisito super necessário que se começares a ir para séries A e por aí fora. Agora, se tu tens uma startup, se tu ainda nem estás a conseguir ter atração suficiente para conseguir estar confortável, não tens receitas assim tão grandes, como é que tu podes projetar daqui a 5 anos as receitas que vais ter, os custos que vais ter? Tu podes inventar tudo. Podes dizer, olha, daqui a 5 anos quero 10 trabalhadores, quero ter 1000 restaurantes. É muito difícil projetar nessa perspectiva. Consegues projetar pensamentos que é, até aqui gostava de ter 100 restaurantes. Se eu tiver 100 restaurantes, quanto é que eu consigo fazer? Nessa perspectiva, sim. Agora dizer, daqui a 5 anos vou ter X receitas, não, tem de ser ao contrário. Ou seja, se eu tiver X restaurantes, vou ter X receitas. Nessa ótica faz sentido, agora ao contrário não. Que erros é que o teu co-founder é da mesma idade que tu? Não, tem 35 anos. É um bocadinho diferente. Que erros é que vocês que erros é que vocês já cometeram? Vocês existem há 1 ano e meio, mais ou menos, não é? Sim. Que 1 ano e meio.
1 ano e meio, sim, Não. a plataforma. Sim, um ano e pouco. Exato. Ok. Erros. Ok, erros. Sei que tinhas aí ratices apontadas no telemóvel. Não, mas já cometemos alguns erros. Por exemplo, nós, por exemplo, no início, nós tínhamos um grande cliente, por exemplo, que disse que precisava de contratar imensas pessoas, e nós aceitámos. Foi aquela perspectiva de, ok, vamos enviar as pessoas todas, depois vocês pagam-nos, se conseguirem contratar, não há problema nenhum, usamos a plataforma em conjunto, e no final não recebemos nenhum pagamento e não sabemos se as pessoas foram contratadas. Portanto, esse foi o nosso maior erro e a partir daí nunca mais fizemos esse tipo de coisas. Bem. Tentamos ter sempre aqui um controle muito mais próximo, porque realmente... O que é esse tipo de coisas? É clientes gigantes ou... Não, é enviar toda a informação já com aquela perspectiva de eles vão achar que nós somos bacanos, tipo, que não estamos aqui muito preocupados em receber dinheiro, porque não é o nosso foco é mesmo ajudar, mas o nosso foco realmente é fazer dinheiro, ou seja, é conseguir ter aqui uma rentabilização. E nessa perspectiva de dar logo tudo, nunca mais vamos fazer. Daí nós agora, por exemplo, se enviamos sem os contactos, sem os currículos, mas, sem os nomes. Mas eles tiraram... Pois vocês não sabem se eles contrataram, não é? E, portanto também não podem ir bater à porta deles e dizer vocês usaram a nossa plataforma, tiraram o valor disto e não mesmo que não tenham contratados, o que estava combinado era a exposição, podem fazer isso, não é? Exato. Claro que não vão porque... Já foi. Já e na altura foi um erro porque nós tínhamos acabado de começar um grande cliente, começámos logo, se tivemos este cliente nem sequer precisamos de investimento nem nada, todos mesmo eufóricos, e depois não correu bem. Mas, isso foi quando? Foi quanto tempo depois de lançarem a plataforma? Foi logo em maio, porque era para o verão. Ok. Então, foi um mês. Deve ser a vossa receita deve ser bastante sazonal, não é? Sim. No verão devem faturar muito mais. Por exemplo, nós ali novembro, dezembro é muito baixo mesmo, a nível de procura de trabalhadores. Por vezes, se calhar ali para eventos no Natal, aí são os turnos, passagem de ano, e passagem de ano, turnos, mas para full-time nada. A partir de fevereiro começa outra vez, porque as pessoas começam a procurar para o verão. Mas depois volta a descer a partir de outubro. A sazonalidade clássica de hotelaria e turismo. Exato. Ok. Bem, acho que podemos... apontar para o fim, não é? Sim. Portanto, última pergunta. Não sei se fizeste trabalho de casa sobre estes episódios, mas... Se calhar vou ver agora. Pausa, tens a ver. É uma pergunta fácil. Eu acho que tu já gastaste algumas respostas ao longo todas já. ao longo da hora. Que é um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado e não foi ou não ouviste? No início. Ou seja, no início começaste, quem me dera que me tivessem dito isto. Ou disseram-me e eu ignorei e estou aqui a fazer podcasts e programas de aceleração. Isso era bom. Eu acho que o conselho que a minha mãe me deu, basicamente, acho que vou usar aqui a minha mãe. Boa. Nunca recebemos conselhos de mães. Não. Porque a minha mãe, ela, como trabalha na área de recursos humanos e tem aqui uma parte muito mais profissionalizada em encontrar trabalhadores, ela não está na restauração, portanto não somos concorrência, podia ser, mas não. Mas como ela tem este conhecimento aqui nos recursos humanos, ela sabe que é um trabalho difícil e que requer mesmo conhecimento e ter aqui um conhecimento no setor para conseguir realmente fazer um trabalho fidedigno. E a minha mãe dizia sempre, nunca vais para headhunting, nunca faças esse tipo de trabalhos, porque realmente tu precisas de ter uma base forte de conhecimento para conseguires fazer esse trabalho, porque é a tua imagem que está em jogo. Claro. E se tu não conseguires arranjar uma pessoa, realmente vai-te prejudicar no futuro e pode ser mau. E portanto, eu ouvi esse conselho, não usei, porque fazemos essa parte do headhunting. Se calhar, se por vezes eu não levasse tanto para o headhunting, porque é uma perspectiva de, ok, nós não estamos a fazer tanto dinheiro com os anúncios, porque são pequenos valores. Headhunting é muito, muito vantajoso, porque é logo uma grande rentabilidade. É ali um pote de ouro que está ali à vista. Por vezes há clientes, se calhar, podia revertê-los para anúncios e eles não estão revertidos porque eles, se calhar, querem fazer headhunting, porque é mais rentável a fazer isso. Portanto, é um conselho, provavelmente no futuro vou usar. Ok, está feito. Pronto. Sigam-nos nas plataformas todas, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Se quiserem, malta que está a precisar de fazer turnos blinds, tem lá os turnos todos e temos a comunidade onde podem fazer perguntas e discutir estes temas todos. Tem lá também alguma da malta que vem aqui que é convidada. Temos o Patreon se nos quiserem apoiar, portanto patreon.com/foundertales, e temos as redes sociais, Instagram, Twitter, Threads, portanto estamos em todas. É isso. Até para a semana.